O começo depois do fim. Capítulo 468, Providência. Ponto de vista. Arthur Levin, através da cacofonia de sons indistinguíveis, ouviu uma voz abafada. Mate ela. Não. Um borrão brilhante no coração da escuridão. O amargo panos de fundo para os ecos de 10.000 aspectos fragmentados de uma mente levada além do limite da capacidade, da sanidade. Contra a parte de trás das minhas pálpebras fechadas, o éter escorria como sangue dos poros entre os mundos. Interposto a esta imagem havia outra. Fios dourados estendendo-se além dos limites de um mundo e entrando no próximo, através de uma fenda, estendendo-se por toda parte à medida que se espalhavam a partir do ponto de ligação que era um único homem. Um homem cujas mãos estavam vermelhas com o sangue de civilização após civilização. Na imagem, cortei as cordas do destino e vi o império cair. Na imagem, olhei para minhas próprias mãos e elas eram vermelhas como as dele. Não é assim. Deixei a visão de lado. Um pequeno ponto de luz crescia atrás dele. Eu tentei falar. As palavras saíram como um grito. Outra imagem. Um que considerei mais difícil, mais longo. Uma coroa de luz acima da minha testa, os fios do destino enrolados em mim como uma armadura, a grona impotente contra mim. Na visão, eu derrubei de 10 maneiras diferentes, e ainda assim cada golpe fatídico reverberou através do tempo e do espaço para garantir o fracasso e a destruição, e 10 visões diferentes dentro da visão desmoronaram ao meu redor. No epicentro do fracasso. Deixei a imagem de lado com alguma dificuldade. A luz ficou mais próxima, mais brilhante. Pensei na última visão, o único caminho. Era uma porta que eu poderia abrir, mas não ver além. Mas era o único jeito. As visões se transformaram em um borrão brilhante. Tentei fechar os olhos, mas eles já estavam fechados. Sons indiscerníveis atingiram meus ouvidos. Mate ela. Não. Arthur Grey relâmpago atrás dos meus olhos. Respiração presa em meus pulmões. Um mundo escrito em fogo, visto através de pálpebras fechadas. Meus olhos se abriram e um grito fraco escapou dos meus lábios. Eu me vi de cima, uma mente fora do corpo. Eu estava sentado de pernas cruzadas na poça de líquido rico em éter, que ondulava levemente e lançava uma luz azul púrpura irregular no interior da grande caverna subterrânea onde Sylvia havia se escondido há tanto tempo. Ao meu lado, Sylvia estava sentada em posição idêntica. Seu rosto estava franzido, os olhos ainda fechados, as pálpebras se movendo enquanto os globos oculares abaixo corriam para frente e para trás, como se ela estivesse tendo um sonho torturado. Não houve emoção no que vi diante de mim. A cena ainda estava muito distante de mim, muito distante e real. Cecília, estava de quatro ao lado da piscina. Seu cabelo metálico caía na frente do rosto. Os olhos verdes amendoados se estreitaram, brilhando através dos fios prateados para o homem parado acima dela. O sangue se acumulou em torno de seus dedos e derramou-se na poça, manchando a fraca luz azul. Não precisei procurar a fonte para saber que não era o sangue dela, mas meus olhos ainda se voltaram para Nico. Cada batida fraca de seu coração moribundo enviava mais do pouco sangue que lhe restava jorrando da sobrenatural ponta negra ramificada que se projetava de suas costas. Nem precisei adivinhar como isso aconteceu. A mana que conjurou o feitiço fatal ainda flutuava ao redor de Agrona, mal controlada. Ele já havia esquecido Nico, eu sabia. Toda a sua vontade estava voltada para Cecília enquanto ele combinava seu olhar furioso com um olhar de comando cruel e expectante. Muitos fios dourados corriam entre os três. Aqueles ao redor de Nico estavam começando a explodir um por um. A maioria ia dele para Cecília, envolvendo-a, e menos para Agrona. Alguns fios prendiam Nico a mim, mas tremiam de tensão, prontos para quebrar. Embora poucos fios conectassem Nico e Agrona, o próprio Agrona irradiava mais do que eu poderia contar. E ainda assim eu estava coberto de ainda mais fios dourados do que os outros.
enrolados em cada centímetro do meu corpo, de modo que fiquei quase escondido embaixo deles. Os fios dourados me conectaram a todos os outros e depois se espalharam pelo mundo mais amplo, assim como a grona. Os fios estavam tão grossos que quase parecia Arthur Grey através dos fios tecidos, brilhando vagamente ao meu redor como os envoltórios de um antigo rei mumificado. Eu vi o aspecto do destino, dentro e ao meu redor, ligado a mim, sentado logo atrás e acima de mim, não no espaço tridimensional, mas no tempo e nas camadas comprimidas da estrutura do universo que separava o mundo físico e o reino etérico em que estava preso. Aceito a visão do futuro que você ofereceu como também estando dentro da ordem natural, o avanço necessário da flecha do tempo, continuou o aspecto, sua voz apenas para meus ouvidos. Mas também ofereço um aviso. Minha visão se retraiu ainda mais, atravessando o teto da caverna e o solo acima dela para o ar livre. Em vez de olhar para as clareiras das bestas, eu estava acima de Etistim, assim como nas visões que o destino me mostrou dos eventos passados lá. Agora, isso me mostrou o futuro. Assim como antes, manchas brancas representando os dragões chegaram, e Etistim, como eu o conhecia, foi apagado do rosto de Sapim. A baía parecia solitária e abandonada sem a cidade olhando para ela, mas o tempo passou e logo uma nova civilização estava se construindo ali. As estruturas simples que construíram não duraram muito antes de também serem destruídas. A velocidade da visão parecia estar aumentando, de modo que eu só via flashes de cada nova cidade sendo construída antes de ser destruída. Afastei-me ainda mais, até que o mundo inteiro fosse apenas um distante pedaço de cor contra um vasto céu escuro, vazio, exceto pelas estrelas distantes. Todo o vasto universo estava exposto diante de mim em cores exageradas, as estrelas brilhantes pontinhos de luz contra um cenário rodopiante de óleo sobre água de roxos, azuis e cinzas. E zumbindo logo abaixo da superfície, pressionando as paredes da realidade, estava a pressão crescente do reino etérico. O ritmo consistente começou a pulsar para fora do reino etérico como um batimento cardíaco. A cada pulsação, as estrelas brilhavam e inchavam. As batidas ficaram mais fortes, mais rápidas e de repente entendi o que estava para acontecer. Como se minha compreensão tivesse criado, o mundo se rompeu. Foi como a visão que eu tinha visto antes, o futuro que o destino estava tentando conjurar através de mim, mas o cataclismo resultante não ocorreu em escala global. Foi com um horror profundo e vago que observei a explosão etérica se espalhar pelo céu, varrendo as estrelas e deixando para trás apenas um vazio sem fim. A cena desapareceu e eu estava mais uma vez olhando para mim mesmo e para o aspecto do destino sentado dentro e ao meu redor. Com o desvanecimento da visão, meu horror também desapareceu. O que se deixou para trás foi como um sonho distante, apenas parcialmente lembrado na profunda escuridão da noite. Que, no entanto, impede o sonhador de voltar a dormir por medo de que o pesadelo ressurgirá. Mate ela. As palavras frias vieram de Agrona, e ele pressionou Cecília com sua intenção de matar, prendendo-a no chão de 4. Ela fechou os olhos, sua dor escrita nos fios dourados que os conectavam. 2 a 2, os fios que a conectavam à Agrona estavam se rompendo e se desfazendo em nada. Com os dentes cerrados, ela pronunciou uma única palavra. Não. Meus olhos se abriram e um grito fraco escapou dos meus lábios. A cabeça de Agrona começou a virar-se para mim, a sua intenção afiando-se numa lâmina assassina. Agachando-se a seus pés, os olhos de Cecília se voltaram para mim, e através deles eu vi profundamente no coração dela, onde uma trêmula tecia se desenrolou e estendeu a mão. Nós de fio dourado amarrados entre os dois, uma confusão caótica e lamacenta de passado e futuro unindo-os. Outro fio que ligava Nico a Cecília se rompeu, e senti que o ar que saía de seus pulmões seria o último que ele respiraria neste mundo. Nico. A piscina explodiu em comoção quando, ao meu lado, Sylvie se levantou. Suas mãos se estenderam e um escudo prateado e meio formado começou a me envolver.
A foice da intenção de Agrona o atingiu e explodiu com um som semelhante ao de um sino. Sylvie foi levantada, seu corpo girando no ar como uma boneca de pano. O calor derramou-se em meu núcleo vazio enquanto Regis expelia desesperadamente todo o seu próprio éter, forçando através dos portões ao redor do meu núcleo. A força percorreu meus canais como lava, ardente e inexorável. Agrona se recuperou do escudo de Sylvie, tropeçando. Ao lado dele, Cecília levantou-se. Assim como o destino pairava acima e atrás de mim como uma sombra dourada, uma sombra prateada surgiu com Cecília. Vinhas esmeraldas se contorciam através da luz prateada enquanto Cecília e Tessia estavam juntas. Os fios dourados com nós que os prendiam estavam se desenrolando. Não quebrando, mas desenrolando, cada nó desfiado se desfazendo e se endireitando rapidamente. A sombra prateada que era Tessia levantou o braço. Meio segundo depois, Cecília fez o mesmo. Videiras esmeraldas irromperam de Tessia, estalando como um raio verde no ar entre ela e Agrona. Eles se chocaram contra ele, jogando para trás mais meio passo e agarrando seus pulsos e chifres. A mão de Cecília se fechou em punho e os fios ao seu redor flexionaram e vibraram, pulsando com uma luz dourada. Sua mandíbula se mexeu, seus olhos se fecharam e lágrimas vazaram deles. Sua mão caiu 1 centímetro. Agrona zombou e Cecília foi levantada do chão. Ela se lançou no ar até que suas costas bateram no teto da caverna, perdendo uma chuva de pequenas pedras, e então caiu de volta no chão, aterrissando pesadamente na minha frente. Uma dúzia de fios ou mais se romperam e queimaram entre Cecília e Agrona. A sombra prateada que era Tessia desapareceu, arrastada de volta para a prisão de seu corpo. Os olhos escarlates de Agrona permaneceram em Cecília, seus lábios se curvando em uma careta de decepção. Eu levantei minha mão. Os olhos de Agrona se voltaram para mim, arregalando-se. Muitos fios ainda ligavam Cecília e Agrona. O éter endureceu entre o meu polegar e indicador, e eu belisquei o pacote dourado, cortando os fios do destino como se eles não fossem mais do que lã afiada. Uma onda de choque rolou em ambas as direções a partir do corte, atingindo Agrona e se espalhando pela forma deitada de Cecília, jogando-a na piscina aos meus pés. Agrona tropeçou e caiu, caindo de joelhos. Seus olhos perderam o foco, e na ondulação do espaço e do tempo eu vi a queima de todos os futuros potenciais em que Agrona fosse capaz de usar o legado, como uma arma na forma de Cecília ou como seu próprio poder. A onda de choque continuou a sacudi-lo, atingindo-o repetidas vezes enquanto cada futuro potencial desmoronava em sua mente. Inclinando-me para frente, puxei Cecília para mim, segurando-a com a face para cima na superfície do líquido denso, agora sem éter e lançando uma fraca luz roxa. Muitos fios ainda a conectavam ao mundo mais amplo. Em seguida, estendi a mão para pegá-los, mas mesmo o leve fio cortante do éter em volta da minha mão era difícil de manter. Alcançando o vazio ao meu redor, agarrei a armadura relíquia. Escamas pretas começaram a surgir sobre minha pele enquanto a armadura se formava, espalhando-se do meu peito para cobrir todo o meu corpo. Mas à medida que a armadura se espalhava, placas e cristas brancas brilhantes começaram a se formar sobre ela, transformando-se em ombreiras e grevas por cima das escamas pretas. Botas pesadas fundiam-se perfeitamente com as grevas, e manoplas delicadas cresciam em torno de minhas mãos, entre minha pele e as de Cecília em meus braços. Não tive tempo para considerar as implicações dessa mudança e, à medida que a armadura começou a absorver o éter da atmosfera circundante, voltei minha atenção para absorver o que pudesse. As bordas etéricas ao redor dos meus dedos enluvados ficaram firmes novamente, e eu novamente alcancei os fios dourados que se estendiam de Cecília. O tempo parecia gaguejar. Abaixo de mim, a poça manchada de sangue explodiu para cima, formando espadas, machados e lanças. O vento preto me atingiu como um ariete, e puxei Cecília para mais perto de mim, protegendo-a o melhor que pude. O vento começou a pegar as armas e a girá-las, deixando-me no centro de um vórtice mortal.
À medida que as espadas e machados líquidos me atingiam, a armadura puxava meu escasso reservatório etéreo, lutando para se reformar, enquanto cada golpe o despedaçava pedaço por pedaço. Através da tempestade de espadas, encontrei os olhos de Agrona, agora da cor de sangue coagulado. Com a mão trêmula, peguei os fios dourados. Meus dedos se fecharam em torno de um punhado de fios do destino, e o éter os penetrou. Mais uma vez, ondas de choque percorreram as cordas, espalhando-se por todo o mundo. Eu senti cada um deles, vi atrás dos meus olhos uma centena de diferentes efeitos em cascata, enquanto as vidas de alacrianos e de cateanos em todos os lugares mudavam para sempre. Minhas pernas tremiam e meus braços tremiam sob o peso disso. O vórtice diminuiu, as armas conjuradas caíram de volta na piscina, agora manchadas com meu próprio sangue também. Agrona estava de quatro, seu corpo arfando a cada respiração, seu rosto uma careta de dor e perseverança desesperada. Apenas alguns fios permaneciam em torno de Cecília, enquanto as linhas douradas que irradiavam de Agrona eram incontáveis. Eu tinha visto tantas possibilidades na pedra angular ao procurar o caminho a seguir para que o destino me libertasse de suas amarras. Eu não sabia o que teria feito se tivesse enfrentado esse momento antes. Mesmo agora, foi uma decisão difícil de tomar, de aceitar. Parecia errado. Parecia injusto. Não havia nenhum fio saindo de Agrona que eu pudesse cortar e que resultaria em uma vitória aqui. Nenhum golpe que eu pudesse desferir diretamente contra ele traria um mundo no qual o futuro que eu havia mostrado ao destino pudesse acontecer. Olhei de volta para Cecília. Seus olhos se abriram. Não havia nenhum indício de Tessia neles. Ela havia esgotado suas forças e estava enterrada profundamente sob o espírito mais forte do legado, presa pela magia de Agrona e pelas formas mágicas atraídas para sua carne. Outra discussão entre Tessia e Nico fracassou. Apenas uma única linha dourada permaneceu. Mana estava começando a vazar do núcleo de Nico e subindo de sua pele como vapor. Algumas vontades eram mais fortes que outras. Certas visões do futuro eram tão poderosas que reescreveram a probabilidade e o potencial, forçando a realidade a mudar para manifestar esse futuro. Isso, eu agora sabia, era a verdade sobre como se alterava o destino, através da ação, da vontade e da crença incontestável. Não era outro poder a ser manipulado ou controlado. As pedras angulares nunca foram controlar o destino, apenas compreendi-lo. Mas através da compreensão, ainda poderia ser influenciado. Mas não foi apenas a minha vontade que influenciou o destino. Sinto muito, eu disse, e todos os meus muitos arrependimentos sobre como lidei com tudo entre nós vieram à tona com essas duas palavras. Cecília não disse nada, apenas olhou para mim. Não havia desespero em seu olhar, nem esperança, nem medo. Também não era confiança. Ao olhar para aqueles olhos azul petróleo, vi apenas aceitação. Ela sabia que este era o seu fim e não tinha mais forças para lutar contra isso. Eu não reconheci meus próprios sentimentos. Senti culpa por minhas próprias ações, mas não senti como se Cecília ou Nico tivessem conquistado minha misericórdia. Nenhum dos meus antigos amigos teve uma vida justa, nem na Terra nem neste mundo, e eu não os culpei por isso. Mas ambos escolheram tratar este lugar, esta vida, este mundo inteiro, como se isso não importasse. Embora a Terra fosse pouco mais do que um pesadelo para mim, tornou-se a sua fixação, tanto no passado como no futuro, e eles trataram o meu mundo, a minha família, como um trampolim sem sentido para passar de uma vida na Terra para a próxima. Eu não reconheci meus próprios sentimentos. Mas se o fizesse, sabia que encontraria amargura e raiva. E ódio. Não reconheci meus próprios sentimentos porque não queria reagir emocionalmente. Eu não queria repetir os erros deles, deixando o passado destruir uma oportunidade para um futuro melhor. Eles não mereciam minha misericórdia e certamente não mereciam a redenção. Mas puni-los também não era importante. Não no grande esquema das coisas. O destino me mostrou isso.
O rugido sacudiu a caverna e mais pedras e poeira caíram de cima. Fora das sombras, com a luz roxa dançando nas escamas pretas, Sylvie se lançou sobre nós. A terra tremeu quando a garra dela desceu ao redor de Agrona, prendendo-o. Uma foice de mana negra transparente cortou a piscina ao meu lado, quase arrancando meu braço e a cabeça de Cecília. Peguei um fio dourado que ia de Cecília até o teto da caverna. Eu segurei, mas não cortei. Em vez disso, canalizei o Requiem de Aroa para ele, fortalecendo o potencial e conjurando um zumbido ressonante através do fio que se espalhava em ambas as direções. Todos os outros fios ao redor de Cecília começaram a se soltar, estalando como seda de aranha e transformando-se em luz dourada e depois em nada além de uma possibilidade distante e inacessível. O último nó que ligava Cecília à Tessia se desfez. Quando os nós desapareceram, esses fios também desbotaram. Restavam apenas dois. O fio fortalecido, vibrando no universo, e o fio desgastado que a conectava a Miko, que já havia dado seu último suspiro neste mundo. O resto de sua mana libertou-se de seu núcleo e depois saiu pelas veias de mana. Um nó de brilhantes partículas de energia ametista flutuou para fora dele. Um pequeno nó de fio dourado, hesitante e trêmulo, estendeu-se até Cecília. Vá, eu disse, minha voz rouca e fraca. Lágrimas escorreram dos olhos de Cecília e seus lábios começaram a tremer. Por um momento, não vi nem Cecília no corpo de Tessia nem a própria Tessia. Em vez disso, vi a menina órfã que lutava para fazer amigos por medo de magoá-los. Com apenas um leve aceno de cabeça, ela desviou o olhar para o caminho do fio. Embora eu soubesse que ela não podia ver, ela podia sentir que isso a puxava. Seus olhos rolaram para trás, e a essência de seu ser brilhou dentro da luz dourada do fio do destino, este amarrando-a de volta à terra. As partículas etéricas que surgiram de Nico também se dissolveram no fio. Juntas, duas pequenas luzes roxas subiram através do ouro. Atrás deles, a corda derreteu. A onda de choque final irrompeu de Agrona, jogando Sylvie fora como se ela fosse uma folha seca no outono. A força da onda atingiu os fios do destino que conectavam Agrona ao mundo, e minha mente foi arrancada da caverna junto com ela. Eu vi as clareiras das bestas sob um portal ondulante no céu. Dispositivos de óbvio design alacriano cercaram a fenda, isolando-a do mundo e martelando-a com ondas de força perturbadora. Dezenas de Wrights flutuavam no ar dentro do escudo que os protegia do pequeno exército de dragões do lado de fora. A onda de choque rolou pelos fios dourados até atingir os aparições instiladores como um golpe físico. Como insetos no furacão, eles foram golpeados no ar. Quando o primeiro Wright colidiu com um dos artefatos geradores do escudo, faíscas voaram do dispositivo e o escudo começou a tremer. Então um segundo, terceiro e quarto Wright pousaram entre os frágeis equipamentos e uma explosão abalou a fortificação alacriana. Começando primeiro em um único ponto, o escudo que o cercava começou a desmoronar para dentro. O buraco foi ficando cada vez mais largo até ficar maior que o próprio escudo, e então o escudo desapareceu. Os dragões pairavam nas bordas, olhando em estado de choque. Caronte, flutuando na frente em sua forma de dragão com cicatrizes, deu um grito estridente, e os dragões desceram sobre os alacrianos caídos. Ao mesmo tempo, em todo o continente, outra onda de choque atingiu centenas de alacrianos presos. Gritos irromperam em suas celas, ecoando pela cidade subterrânea. As costas arquearam enquanto as pessoas se jogavam no chão, agarrando formas mágicas e núcleos. Vi entre eles Corbett de Noir e o guerreiro Arya, protetor de Caera, mas também o jovem Blood de Shirus, Augustine Hanseer, e muitos outros que eu conhecia. Vi Setmil e Eve Maila, da cidade de Maerin, agarrados um ao outro, com os rostos contorcidos de dor e medo enquanto tremiam com o impacto. Ceris, Lyra Drade e Caera moviam-se entre eles, parecendo ser os únicos três de todos os alacrianos que não foram prejudicados pela força colidente da mudança do destino. Em outro lugar, aproveitei a onda de choque que passou por Etistim.
Ele encontrou a foice Meusde enquanto ela procurava através da carnificina de um horrível campo de batalha congelado. A foice se abaixou para verificar se havia sinais de vida em uma mulher de pele clara e cabelo branco curto, a criada, Mavar. Lance Varai estava deitado por perto, mexendo ligeiramente. Meusde olhou para ela com cautela, então sacou uma lâmina assim que a onda de choque a alcançou, levantando-a do chão antes de arremessá-la através de um campo de espinhos de gelo. Mais fios se conectaram através do vasto oceano até a Lácrea. Lá, minha compreensão do que estava acontecendo começou a falhar, pois os efeitos da explosão eram generalizados demais para que minha mente cansada pudesse acompanhar tudo de uma vez. Em vez disso, seja por algum pensamento meu ou por algum truque do reverberante destino, concentrei-me em Taegrinkalon, a distante fortaleza montanhosa de Agrona. Muitos fios do destino se conectaram a pontos por toda a fortaleza, e tal foi a força da onda de choque ao bater contra as paredes de pedra que a montanha tremeu e a pedra começou a rachar. Uma torre alta explodiu na base, lançando uma avalanche de pedras estilhaçadas que se espatifou entre os níveis mais baixos, e o telhado da torre afundou na base implodindo em uma nuvem de poeira. Ao longe, bem atrás de Taegrinkalon, um geyser de lava laranja brilhante rompeu da caldeira do Monte Nishan. A fumaça negra saiu para cobrir as montanhas Basilisk Fang em uma nuvem negra impenetrável, e o chão tremeu. Como se fosse uma só voz, toda a população mágica do continente gritou em conjunto, e então eu estava de volta à caverna de Sylvia, deitado na piscina rasa e quase vazia ao lado de Tessia. O aspecto do destino já não permanecia atrás e acima de mim. Desapareceu, e minha visão dos fios do destino que nos conectavam desapareceu junto com ela. Rolei de costas e olhei para Agrona. Ele estava deitado de bruços, com as costas subindo e descendo continuamente, mas com os olhos voltados para a frente, vazios e sem vida. Uma batida em staccato no chão molhado chamou minha atenção de volta para Tessia. Ela estava tendo convulsões, todo o seu corpo tremendo tão violentamente que seus calcanhares batiam violentamente contra a pedra. Arrastei-a para meu colo, protegendo sua cabeça das convulsões de seu corpo. Olhos dourados brilharam no escuro, e Sylvie cambaleou em nossa direção, um braço segurando o outro, que pendia frouxamente ao seu lado. O que está acontecendo? A resposta era evidente. A alta densidade de mana que estava compactada no corpo de Tessia estava começando a sair dela, criando uma espécie de aura de arco-íris que tremeluzia e dançava no ar como a constelação Aurora. Ela não consegue controlar isso. Regis, pouco mais que um fio escuro com olhos brilhantes agora, voou para fora do meu peito. Ele pairou na frente do meu rosto por um momento, depois mergulhou e desapareceu no corpo de Tessia. Ela está tentando, lutando. Cecília ensinou, ou tentou, mas não foi o suficiente. Ela está morrendo. Passei minhas mãos por seus braços e pescoço, onde as tatuagens em forma de feitiço ajudaram a prender Cecília ao corpo e a manter o controle sobre o espírito de Tessia, junto com quaisquer outros desenhos sombrios que Agrona havia tecido nelas para seus próprios propósitos. Mas eles se foram. As formas mágicas foram destruídas pelo processo de remoção de Cecília de seu corpo. Ela não tem núcleo e não é um legado, eu disse, segurando-a com força para acalmar o pior do tremor. Foi a Cecília quem passou pelo processo de integração. O pensamento de Regis parou por um momento. Ela diz que está tudo bem. Ela quer que você saiba que fez a coisa certa. Engoli em seco e passei a mão pelo cabelo de Tessia. Era estranho pensar nisso especificamente como o cabelo de Tessia novamente. O corpo dela. Eu estremeci quando meu núcleo se apertou. As feridas causadas pelo ataque de Agrona lutavam para cicatrizar. Apesar do sacrifício de Regis e da armadura relíquia, meu corpo estava faminto por éter. Minhas pálpebras estavam pesadas e cada movimento parecia lento e doloroso. Eu me senti fraco, mais fraco do que há muito tempo. Meu foco fragmentado voltou para Tessia com um sobressalto.
Mana ainda estava saindo dela, criando luzes dançantes ao seu redor. Sem o aspecto do destino me ligando diretamente à pedra angular e a tudo que eu tinha visto dentro dela, os muitos futuros potenciais que eu havia observado, usando uma combinação do gâmbito do rei, do destino e da própria pedra angular, pareciam embaçados e distantes. Tudo estava tão claro antes, até o momento em que separei Cecília e o legado do nosso mundo. Somente o futuro do reino etérico manteve a clareza. Isso, eu entendi. Isso, eu sabia o que fazer. Espero que eu possa fazer o que precisa ser feito. Arthur, Sylvie disse bem ao meu lado, me fazendo estremecer. Eu não tinha notado ela ajoelhada ao meu lado. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu sei, eu fechei os olhos, apertando-os com força e relaxando novamente. Sinto muito, só estou tendo alguns problemas. Para me concentrar com uma pequena sacudida, forcei-me a ficar de pé e coloquei Tessia em meu colo. Ela está dizendo, ah, merda, Art. Eu gostaria de não ter que ser o intermediário aqui. Regis estremeceu, uma expressão mental que causou um tremor em meu rosto inerte. Ela está dizendo que entende. Tudo bem. Você fez tudo o que podia. Ela quer que você saiba que, depois de tudo, bem, ela está feliz por você estar aqui no final. Você e Sylvie. E eu, mas ela acrescentou isso como uma espécie de reflexão tardia, e eu, ok. Ela ama você, Art. E ela quer que eu te conte. Bom, pare, eu disse, de repente totalmente acordado novamente. Não. Isso não é um adeus. Olhei ao redor da caverna como se pudesse encontrar a solução em algum lugar aberto. A Grona ainda estava em coma. A luz arroxeada e turva da piscina havia desaparecido e seu éter se esgotara. Uma única lágrima escorreu pelo rosto de Sylvie, e ela se apoiou em meu braço, com a respiração ofegante. A luz da mana interagindo com a atmosfera ao redor de Tessia começou a desaparecer. Tentei levantar Tessia e ficar de pé, mas não consegui. Sylvie se levantou, mas cambaleou, instável. Não tenho forças para me transformar agora. Eu não consigo nos tirar daqui, Arthur. Sem sequer forças para levantar Tessia, lutei para fazer um inventário mental de todas as ferramentas à minha disposição que poderiam ajudá-la. Eu poderia me comunicar com ela através de Regis. Eu sinto muito, eu disse de repente, percebendo que não havia respondido a ela de maneira adequada. Isso não é um adeus, Tessia. Isso é bem-vindo de volta. Mesmo enquanto eu dizia as palavras, não sabia se eram verdadeiras. Eu só tinha uma opção, mas não sabia o suficiente para ter certeza de que funcionaria. Seu corpo não estava gravemente ferido. Poderia um elixir dar-lhe força para controlar um corpo sem núcleo? Com o pouco de éter que me restava, imbuí a forma mágica em meu braço e arranquei as duas pequenas pérolas azuis brilhantes da minha runa dimensional. Ajude-me a segurá-la. Saí de debaixo de Tessia, que não estava mais tendo espasmos, mas ainda se contorcia ocasionalmente. Sylvie e eu a ajustamos para que ela ficasse deitada de costas, e Sylvie fez o possível para estabilizar Tessia durante os espasmos. Com as pérolas em uma mão, conjurei uma pequena lâmina de éter na outra. A dor percorreu minhas têmporas e núcleo enquanto eu forçava a manifestação no lugar. A lâmina tremeluziu ligeiramente e depois solidificou. Tomando muito cuidado, cortei sua parte superior e depois a pele lisa acima do externo. A lâmina separou a cartilagem e o osso tão facilmente quanto a pele, abrindo-se onde deveria estar seu núcleo. Embora seus olhos estivessem fechados, o corpo de Tessia tremia quando empurrei uma das pérolas de luto para dentro da cavidade. Ele se estabeleceu ali, como um pequeno núcleo azul brilhante em seu peito. A essência de uma criança leviatã que nunca teve a chance de viver sua vida, uma vida agora dada a Tessia. Senti minha mandíbula trabalhando enquanto cerrei os dentes, a tensão era palpável, e me forcei a relaxar. Regis se afastou de seu corpo ao meu comando. De qualquer maneira, não havia mais como chegar à sua mente. Ela estava totalmente inconsciente, seu pulso mal batia.
Tanto Regis quanto Sylvie compartilharam minhas lembranças de usar a outra pérola do luto em Shu, mas eu podia sentir sua expectativa e angústia enquanto os segundos continuavam passando e nada acontecia. Isso leva tempo, assegurei-lhes. Senti a atenção de Sylvie mudar e segui seu olhar de volta para o pai. O legado era tão intrínseco aos seus planos quanto as veias de mana são para um conjurador. Removê-lo, até mesmo a possibilidade disso, enviou uma onda de choque através do destino que se espalhou por todo o nosso mundo. Foi como enfiar a mão em seu peito e extrair metade dos canais que atravessam seu corpo. Sylvie olhou para a forma comatosa de seu pai. Eu vi partes disso. Eu não conseguia acompanhar tudo. O que vamos fazer com ele? Nunca fui capaz de ver além disso, eu disse, cedendo. O esforço de falar estava esgotando minhas últimas forças. A onda de choque, não tenho certeza. Agiu como um relâmpago, cegando-me de tudo o que aconteceu depois. Eu vi muitas outras possibilidades, mas não era como ver o futuro, na verdade. Mas como elaborar um plano e convencer-se de que nada aconteceria exceto o que você planejou. Mas nunca encontrei uma maneira de atacar a Grona diretamente, ou Quezes, aliás, que funcionasse. Eu balancei minha cabeça. Desculpe. Sem o aspecto do destino aqui para me ligar a tudo isso, não consigo explicar. Ele vai acordar eventualmente, certo? Regis perguntou, balançando para cima e para baixo e brilhando com raiva com seus olhos brilhantes. Eu sei que usar sua técnica tesoura do destino para vencê-lo não nos dará o futuro que queremos, mas por que não apenas, você sabe, cortar a cabeça dele agora enquanto ele está inconsciente? Use a outra pérola para recuperar suas forças se for preciso. Olhei entre nós três e depois para a última pérola, ainda em minha mão. Com um doloroso pulso de éter, eu o envio de volta para a runa dimensional. Não sei se a pérola faria alguma coisa comigo. Eu admito, não tenho forças nem para invocar uma lâmina de éter agora, mas não vou arriscar desperdiçar a última pérola do luto. Sylvie lutou para se levantar novamente. Ela completou a tarefa, mas parecia que poderia cair a qualquer momento. Eu posso ter forças para estrangulá-lo enquanto ele está inconsciente. Talvez o destino aprecie a ironia. Regis soltou uma risada apreciativa e eu sorri cansado, apesar de tudo. Sylvie parecia muito séria, e como se pudesse lutar seriamente para sufocar a vida de um esquilo raptor ferido. Sua expressão rachou, e então ela também estava rindo de si mesma. Eu juntei-me a eles, cada movimento dos meus ombros provocando uma dor que percorreu todas as partes do meu corpo, mas principalmente nas têmporas e na base do pescoço. Contudo, havia uma parte de mim que não doía. Olhando para dentro, percebi que a cicatriz que Cecília havia deixado em meu núcleo havia cicatrizado e a sensação de coceira havia diminuído. De repente, uma luz branco-azulada, tão brilhante que tive que desviar o olhar, brilhou no corte no externo de Tessia. No início houve apenas uma gota, mas rapidamente se tornou uma inundação. Mana saiu do corte e limpou os arranhões e hematomas. Dentro dela, aquela mana endureceu em um poço preto escuro ao redor da pequena pérola azul. À medida que mais e mais mana era derramada através da dura casca preta, ela ficava vermelha, depois laranja, amarela e prateada. Finalmente, o núcleo recém-formado adquiriu uma cor branca brilhante e nevada. Sua respiração se acalmou e a tensão em suas sobrancelhas e lábios diminuiu. Ela não acordou imediatamente, mas um sorriso confortável apareceu em seu rosto adormecido, como se ela estivesse tendo um sonho agradável. Alisei seu cabelo para trás, querendo nada mais do que segurá-la em meus braços e mantê-la ali. Mas uma parte de mim também estava hesitante, talvez até com medo. Ela vivia dentro da cabeça de alguém que não queria nada mais do que me matar. Ela teria aprendido todo tipo de coisa sobre mim, e talvez sido submetida a inúmeras mentiras também. Nossa história não tinha sido nada simples até agora, e seria imaturo e irracional pensar que poderíamos recomeçar de onde havíamos parado no início da guerra.
O súbito aparecimento de uma assinatura de mana opressiva arrancou meus pensamentos de qualquer coisa tão mundana quanto o romance. Aproximou-se com uma velocidade absurda, algo entre o voo e o teletransporte, e foi flanqueado por um grupo de assinaturas menores, mas ainda desumanamente poderosas. O peso era demais para suportar e não pude deixar de cair no chão, deitando-me de costas. Regis se abrigou em meu âmago, pequenos tremores percorrendo sua forma frágil. Sylvie caiu de joelhos e olhou para a base da longa haste que se conectava à superfície. A poeira subiu quando a assinatura que se aproximava chegou, e tive que me virar e fechar os olhos contra a nuvem pungente. Quando finalmente voltei, não fiquei surpreso ao encontrar Quezes ali. Vindson e Caronte, e uma pessoa que eu não via há muito tempo chegaram um momento depois. Sharon passou correndo por Quezes, nos ignorando e indo até a Grona, que ainda não havia se movido. Vivo, ele disse, levantando levemente a cabeça de Agrona por um chifre, depois deixando-a cair de volta no chão com um baque. Vladimir, esposa de Quezes, há muito tempo, minha mentora, ficou ao lado do marido com toda a graça de que me lembrava. Seu olhar parecia passar por Agrona para algo mais profundo. Ele está errado por dentro. Quebrado. Com um leve toque no braço de Miri, Quezes deu alguns passos à frente, movendo-se de uma maneira casual e sem pressa que me deixou fraco demais para me irritar. Seu olhar lilás passou por mim e tecia, depois fixou-se em Sylvie. Traga-o. Traga todos eles. Chame todos os Azuras para retornarem a Epiotos imediatamente. Lá, fecharemos a brecha e acabaremos com esta guerra para sempre.